Bem-vindos. Friozinho nos últimos dias. Mas hoje abriu um sol, aliviou um pouquinho. Educação, né? Educação, gente. Por que serve a educação, afinal, né? Por que serve? Tenho assistido alguns vídeos, tenho lido algumas coisas, tenho buscado algumas informações, ponderado a respeito. Alguns questionamentos feitos no canal, rede social, né? Me levou a ponderar sobre isso. Retomei algumas leituras do Paulo Freire, que são excelentes. Embora tenha toda aí uma celeuma a respeito, né? Vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Mas a educação é uma coisa interessante, né? Eu creio que a maioria das pessoas pensa que educação é aprender a ler e escrever. Pronto. Já posso anotar as receitas de bolo, já posso botar os lembretes na geladeira, já posso preencher os cadastros na empresa, já posso arranjar emprego. E aí entra uma segunda vertente, as pessoas pensam que educação é preparar você para trabalhar, né, para o mercado de trabalho. Isso é função da educação. Para isso que você vai à escola, para isso que você estuda, faculdade, universidade, curso técnico, curso profissionalizante, assim por diante. Então, educar é preparar você para trabalhar, né? Alguns dizem que é viver, mas o viver trabalhando. É estranho, né? Estranho. E alguns polarizam a coisa, né? Acham que a educação é para criar, né, pessoas ali que vão fazer a revolução. Revolução não adianta nada. Revolução não adianta. Temos exemplos ao longo da história que revolução não serve para nada. E aí eu fiquei me perguntando, né? Mas afinal, para que serve a educação? E eu me considero um professor, né? Seja um professor de Reiki, ensino outros sistemas de energia. Já dei aula por muitos anos, desde criança de 3, 4 anos até adulto, com 80, 90, quase 100 anos. Então tive aí uma boa amostra de muitas idades, dificuldades, ideias e tudo mais. Mas eu já tinha uma maneira diferente de ensinar, né? Meu objetivo não era ensinar para as pessoas tirarem 10 na prova ou para passarem de ano, alguma coisa assim. Então eu sempre tentei trazer alguma coisa a mais, sempre tentei trazer um pouco a coisa para a realidade, uma aplicação mais prática, né, das coisas. E até tem um vídeo antigo, né, que foi uma das minhas grandes pontos assim, me deixou chateado, me deixou desanimado realmente por um tempo, quando você encontra pessoas que não querem aprender. Né? Como é que eu vou ensinar alguém que não quer aprender? Complicadíssimo. Mas, como esse é um canal que fala do despertar, fala de espiritualidade, fala de política, né? Fala de ser humano holístico como um todo, não tem como separar o ser humano só espiritual ou só material, né? Nós somos seres multidimensionais, multifacetados e por aí vai, né? E aí eu me pergunto, porque algumas pessoas criticam a educação e criticam os métodos e criticam os educadores e criticam os professores quando eles trazem para o aluno um despertar, uma perspectiva de vida diferente. E veja, se uma pessoa recebe uma educação, faz um curso, aprende a ler e escrever, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai despertar. Ela vai entender coisas sobre a vida dela que antes ela não entendia. Ela vai ter acesso a visões e perspectivas a respeito da vida, do mundo e do universo que antes ela não tinha. E isso, para muitas pessoas, é perigoso. É considerado perigo isso aí. Porque as pessoas que começam a ler e escrever, começam a se educar, começam a aprender, começam a despertar, começam a crescer, elas vão começar a questionar. Elas não vão aceitar. Aqui no Brasil, em algumas regiões, nós temos o voto de cabresto, né? O paizão lá da
da região, o coronelzão lá, o prefeito, o patriarca lá, chega na comunidade e diz: vocês vão votar em tal candidato e venham comigo e vamos lá votar. Vocês vão doar dinheiro para a campanha de fulano de tal, vocês vão lá. Para essas pessoas, quando aquele povo começa a entender, começa a pensar, começa a ler, começa a ter acesso à informação, isso é um horror, é um perigo, desestabiliza a sociedade, desestabiliza a família brasileira, que está totalmente desestabilizada, né? Está em transformação, está em mudança. Aquela coisa tradicional já não é mais época, já não tem mais espaço, né? As coisas estão se atualizando com muita dificuldade, com algumas leis muito avançadas, muito interessantes. Só que só a lei não adianta. Você coloca uma lei lá, até algumas pessoas até cumprem porque tem medo do castigo, da pena, mas dentro das pessoas não muda. Não muda por quê? Porque não há um questionamento, não há uma ponderação, não há um pensar, não há um despertar. Né? Quando você limita a educação a formar trabalhador, que vai cumprir regras e que vai operar melhor uma máquina que exige um determinado conhecimento, né? A pessoa tem que saber que botão que está apertando, tem que saber a ordem dos botões, então já não é aquele trabalho braçal, puro e simples. Só que aí vem junto esse despertar. Eu não consigo ver educação sem o despertar. E é claro que num primeiro momento, quando você se percebe oprimido, quando você se percebe massa de manobra, quando você se percebe usado, quando você se percebe desrespeitado, só pode vir raiva, só pode vir indignação, ódio, revolta, só pode vir ações, às vezes conturbadas, às vezes difíceis, porque muitas e muitas pessoas passam a vida sob opressão. Nós temos assistido agora na televisão, esse mês de maio, eu vi acho que uns 3 ou 4 casos de pessoas que eram mantidas em cativeiro. Eram empregadas domésticas, faziam de tudo na casa, recebiam, comiam o que sobrava, dormiam num cantinho ou no sofá, não recebiam pagamento por aquilo, não eram respeitadas, não tinham direitos, não podiam sair, não podiam fazer nada, estavam sempre à disposição dos patrões, que consideravam eles da família. Então não precisa pagar nada, nós damos ali a roupa, nós damos alimentação, nós damos casa e abrigo. E um desses casos foi interessante porque a pessoa foi levada para um abrigo e ela queria voltar para o cativeiro, porque ela estava tão condicionada, tão acostumada com aquela vidinha, que qualquer coisa diferente daquilo deixava ela mal, incomodava, fazia ela se sentir mal. Ela queria voltar para lá, porque ela só conhecia aquilo. Pessoas como essa não sabem ler e escrever, e se mal sabem assinar um nome para o patrão, falsificar os documentos, para às vezes até pegar os benefícios e usar os benefícios são da família, né? São escravos. E nós estamos em 2022 e isso acontece. Muito. Isso não é coisa rara. Esses casos vieram à tona porque jogaram a luz ali, fizeram uma reportagem, coisa e tal, mas tem centenas de casos assim por aí. Centenas de casos. Centenas. E as pessoas ficam, né, apegadas. Eu lembro de um aluno que não gostou do meu método de ensino. Meu método de ensino não trazia as coisas prontas e não colocava a goela abaixo dos alunos. Não fazia eles decorar. Eu colocava os alunos na prática, desde a primeira aula. A primeira aula já era prática. E eu lembro de um senhor que não gostou. E no não gostar dele,
Estava implícito medo, estava implícito vergonha. Foi uma batalha com ele o curso inteiro, porque ele resistia de todas as formas, ele queria a educação, a formação tradicional. O professor fala, ele anota, ele fala, ele anota e acabou. No final, do meio para o fim, ele começou a se soltar. Ele começou a perceber que os outros também erravam, começou a perceber que eu brincava com todo mundo e que questionava e que fazia as pessoas se permitirem, porque tinha medo de tocar nas coisas, tinha medo de fazer as coisas. Então lá do meio para o fim ele começou a se soltar. E aí começou a aproveitar melhor. Mas ainda estava lá dentro dele a resistência, o medo, o condicionamento que tem que ser assim. Para mudar isso, é educação. Para mudar isso, é educação. Educação que nós não temos acesso. Educação, porque essa educação que questiona, que faz você pensar, ela causa medo na sociedade. Ela causa medo. Vem à tona essa questão de oprimidos e opressores. Vem à tona isso. E as pessoas não gostam. As pessoas se assustam. Isso é comunismo, isso é marxismo, isso é isso. Não. Isso é crescimento humano. Ah, mas aquela pessoa que estava ali bem estabilizada, bem adaptada, você vai ensinar ela a pensar, ela vai ler certas coisas, vai perceber certas coisas e vai se sentir mal. E vai criticar, e vai criar caso. Para que você vai mexer com isso? Então essa é a mensagem de muitas pessoas. Vamos manter o status quo, vamos manter as coisas como estão, não mexe, porque as pessoas estão ali tranquilas. Então nós aqui aproveitamos, nós viajamos, passeamos, temos iates e vamos para a Europa. E o outro ali está ali trabalhando, fazendo o trabalho dele, está feliz e contente. Deixa ele quietinho ali. É essa a ideia que a gente vê. Você educa para que ele faça o trabalho. Você ensina para que ele faça o trabalho. Mas você não ensina para despertar. Você não quer competidores. Você não quer pessoas pensantes e que vão questionar, mas por que é assim? Claro, tem essa questão ruim, né? Tem. Eu lembro de uma visita que eu fiz numa empresa, uma funcionária nova, ela questionava tudo, ela não queria estar ali, ela não queria trabalhar, ela não queria fazer as funções, então tudo ela questionava. Mas para que isso? Mas para que aquilo? E para que isso? E para que aquilo? E eu passei a manhã inteira na empresa trabalhando e acompanhando, e teve um momento que eu disse para ela, moça, faz as coisas, cumpre as tarefas. Questiona quando você acha que for repetitiva, quando você acha que não tem utilidade. Mas se você só ficar questionando e não fizer nada, não vai ser útil nem para você, nem para a empresa. Eu não sei o que resultou disso, né? Essa breve conversa. Mas o questionar por questionar, o questionar para conturbar, para destruir, isso é natural que surja. Porque as pessoas começam a ver as coisas e começam a se sentir ofendidas. Então, de certa forma, é um direito que cada um tem de reagir dessa forma. Às vezes violenta, às vezes branda. Mas isso só vem quando você aprende alguma coisa, quando você abre os olhos, quando você desperta. E um canal como esse que fala do despertar, infelizmente também precisa falar dessas coisas, né? É claro que a gente tem que se adaptar. A gente precisa ter uma certa estabilidade, a nossa mente precisa disso. Mas a partir do momento que isso se torna abusivo, e aí nós estamos vendo muita coisa abusiva no planeta. Muita coisa que era natural, que era aceita. A coisa ruim disso é que quando as pessoas percebem, elas querem voltar para trás e estragar o que está lá atrás, condenar o que está lá atrás, né? Quando lá atrás era uma outra mentalidade. Para que uma nova consciência surja, as pessoas precisam receber educação adequada. As pessoas precisam aprender a olhar, aprender a questionar, aprender a pesquisar, a buscar informação. Nós vivemos uma época em que o acesso à informação é fantástico. Acho que não houve época no planeta com o acesso que nós temos hoje. Na civilização recente
não houve. Talvez outras civilizações anteriores, sabe-se lá. Não temos registros, mas como hoje não tem. A internet, o celular, as câmeras estão aí disponíveis, públicas e tudo mais. Você não vai atrás da informação, você não pesquisa, você não busca, você não desperta se você não quer. Se você está acomodado, se você está tranquilo, se você está, né, bem como você está. Se você está alienado, se você não interessa como você está. Se você não vai, você não quer. Então você consegue buscar informação e você consegue se formar melhor em relação a isso. Se formar no sentido de que você pode acreditar nas ilusões que estão por aí. Tem canais que disseminam coisas terríveis, ilusões, que querem manter o status, querem manter as coisas como estão, não querem mudança porque assim está muito bom para eles. E tem canais, tem sites, tem blogs, né, que trazem coisas boas. E as pessoas estão tendo acesso a isso. Estão tendo acesso. O que é muito bom. Algumas vão se enganar, vão seguir caminhos indevidos, outras vão crescer, vão ampliar suas perspectivas, né? Vão ter acesso a coisas boas. E a gente vai crescendo. Porque é só com a mudança de consciência que a gente consegue crescer. Só aprendendo e repetindo e se condicionando, você não cresce. Você não desperta. E aí nós podemos observar que a ordem natural do planeta, que é muito natural e faz parte da evolução humana, não é aqui uma crítica terrível, é que as pessoas se acomodem, que as pessoas se condicionem a fazer as coisas. É que nós tenhamos alguns que aproveitam e alguns que contribuem, que só fazem. Né? É natural isso. Isso não é marxismo, isso não é socialismo, não é nada disso. Comunismo, nada disso. Não, isso é uma coisa natural do ser humano. Os seres humanos se acomodam e entregam a sua vida, entregam as suas decisões, entregam as escolhas para outro. Seja um rei, uma rainha, um príncipe, um político, um governante, um patrão, um tirano, não importa. Isso é natural do ser humano. As pessoas, na maioria dos casos, são acomodadas, elas querem viver. E hoje em dia elas querem consumir. E se elas estão consumindo, então está muito bom. O que está sendo feito não interessa. Eu estou tendo o meu consumo, eu estou comendo, eu estou assistindo, eu estou vendo, eu estou vestindo, então está ótimo. O resto não me importa muito. É uma época. Isso tudo só muda com a educação, com o conhecimento, que levem você para um despertar, que levem você para um autoconhecimento, um questionamento saudável. Não tem outro caminho. Mas isso não é fácil, isso não é simples, isso não pode ser feito de maneira revolucionária, não pode ser feito com violência, não pode. Isso tem que ser feito de uma maneira gentil, cuidadosa, atenciosa, adequada a cada um. Né? O que adianta você chegar para uma criança de 4, 5 anos e dizer para ele que Papai Noel não existe, que sou eu que trago presente, sou eu que vou lá e compro com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu sustento. Você destrói uma ilusão de uma criança, confronta ela com uma realidade para a qual ela não está preparada e causa problemas no desenvolvimento dela. Agora, tem crianças que com 2, 3 anos, 4 anos sabem que o Papai Noel não existe e está tranquila com isso. Então essa diversidade toda precisa ser respeitada. Porque se não houver respeito, não há despertar. Vídeo interessante? Métrica para o despertar? Respeito. Respeito. Sem respeito não existe nada disso. E o que te traz isso é uma educação. Educação que nós não temos no planeta hoje. Nós não temos. Nem nos países mais desenvolvidos nós temos uma educação que faça você crescer, que faça você despertar. Nós temos aquela educação formadora, condicionante. Mas as pessoas estão começando a pensar, começando a perceber, começando a observar, começando a ver movimentos de alguns aqui e ali que vêm à tona, seja por sofrimento, né, que vem trazendo aí essa necessidade de maior respeito para conosco, né, com o nosso semelhante, com o outro. Porque não tem jeito. Aqueles que estão oprimindo, um dia vão estar sendo
vão ser. Né? Os opressores de hoje serão os oprimidos de amanhã. Não tem. Você pode ser amigo do rei hoje, mas amanhã você pode cair em desgraça. E na hora que você cair em desgraça, você vai ser enxotado da corte, você vai ser enxotado do país, você vai perder tudo que você tinha, as benesses todas. Porque esse é o ciclo. Está sempre surgindo alguém para oprimir. Está sempre surgindo alguém para oprimir mais, e ganhar, e avançar em cima dos outros. Então, isso se modifica com a educação. Vamos ponderar mais, vamos pensar mais, vamos questionar. Com gentileza, né? A gente consegue tudo, a gente avança, a gente cresce. Cada um no seu ritmo. E assim a humanidade vai caminhando. Gratidão.